Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre é uma alegria celebrarmos esta festa do nosso padroeiro celestial, São Pio X, o último Papa canonizado, depois de São Pio V, 4 séculos antes, São Pio X, que o nosso fundador quis tomar como padroeiro celestial para a nossa fraternidade de São Pio X, justamente. E não é uma casualidade, não é por defeito ter outros santos, são muitos, que o nosso fundador escolheu esta figura de São Pio X, um Papa que, evidentemente, através da sua santidade, mas também através do seu magistério e até através da sua história pessoal, tem uma autoridade muito grande. Nós sabemos todos que não foi ele eleito a primeira vez. Aliás, outro foi no seu lugar, e é apenas depois do veto do imperador que os cardeais tiveram de refazer as eleições para finalmente eleger o cardeal Sarto, patriarca de Veneza, como o Papa. E já teremos ocasiões de falar mais ao comprido disto, mas o cardeal que foi rejeitado, que nunca chegou a ser Papa, é o cardeal Rampolla, que era o candidato justamente da maçonaria e dos modernistas. Então, uma autoridade muito similar ao que nós temos hoje em dia. O reinado de São Pio X atrasou, finalmente teve quase num século, quando menos meio século, pois o plano que aquela gente tinha para corromper a Igreja e fazer o que estão a fazer hoje em dia. Por que escolher São Pio X como padroeiro? Diria que sobram as razões pelas quais a fraternidade está confiada a São Pio X. O padroeiro, além de ser um protetor celestial, é um modelo que a Igreja dá para os membros, nesse caso de uma congregação, para estes membros tomarem exemplo na vida deste padroeiro. E uma coisa que podemos destacar na vida de São Pio X, que não é tão comum dentro dos papas, é ter sido um papa que recorreu toda a hierarquia eclesiástica, desde simples vigário paroquial até ao Sório de São Pedro, pois ele recorreu por ciclos, curiosamente, 9 anos cada vez, pois cada um dos degraus, finalmente, da hierarquia eclesiástica. O que fez dele, certamente, uma das pessoas com a maior experiência. Saltar etapas nunca é bom. Ou seja, a gente vê, às vezes, casos, existem bons papas que foram praticamente criados na sombra da Basílica de São Pedro, penso em Pio XII, mas, no entanto, é uma vantagem, com certeza, de ter recorrido cada um dos degraus que sobem desde a base do sacerdócio, sacerdote vigário paroquial numa aldeia qualquer, até a sede de São Pedro. Porque dá uma visão muito realista, muito abrangente, muito completa da vida da Igreja. Ele foi vigário paroquial. Depois de 9 anos, foi nomeado pároco numa paróquia importante, da qual os habitantes primeiro não queriam receber um sacerdote tão novo que ninguém conhecia. Queriam um pároco de uma outra paróquia prestigiada e, finalmente, aos poucos dias, pois, eles foram conquistados pelo novo pároco Sarto. Mesma coisa quando foi nomeado cônego na catedral e diretor do seminário. Lá também, pelo seu simples exemplo, ele reformou a cúria episcopal, os cônegos, que tinham tomado certas conveniências, certas facilidades com o passar dos anos, nomeadamente, por exemplo, um hábito coral que se tirava mais para o vermelho do que para o roxo, e São Pio X chegou ao primeiro dia a tomar a sua cadeira de cônego, pois revestido da cor que era estipulada pelos regulamentos dos cônegos. E então, aos poucos, os outros foram retomando a cor que correspondia, sem o cônego Sarto ter dito absolutamente nada. No seminário também deixou uma lembrança de um diretor exigente, mas ao mesmo tempo muito bom e compreensivo.
com os seminaristas. Chega finalmente a bispo, sim, e lá vai reformar em poucos anos, os 9 anos, os famosos 9 anos do seu episcopado, vai reformar a sua diocese. Mas lá também, nem tanto por cartas ou grandes declarações, mas pelo seu exemplo, basicamente. Uma anedota assim que é famosa é São Pio X ter pedido aos seus párocos de estar dispostos em forma regular a confessar os seus paroquianos. Então, tinham de ter horários na paróquia para as confissões e o sacerdote tinha de estar lá sentado à espera do penitente. Então, o bispo Sarto, uma boa tarde de domingo, bastante calorosa, aparece numa paróquia no horário em que supostamente o senhor cura devia estar lá confessando. E a igreja está fechada e ninguém está lá, e seguramente o bom pároco a desfrutar de uma sesta pela tarde. E então o bispo manda chamar o sacristão, faz abrir a igreja, toca os sinos para avisar os fiéis, os paroquianos, que lá está alguém para confessar, acordando pela mesma ocasião o bom pároco da sua sesta, ele furioso de alguém se atrever a tomar o seu lugar, irrompe literalmente na igreja, abre a porta do confessionário para mandar fora aquele intruso e, excelência, bom, e então, por favor, senhor cura, tome o seu lugar. Será a maneira de fazer de São Pio X, sabe? Não grandes cursos, não, mas sim uma santidade de vida, um exemplo assim para mostrar aos seus sacerdotes o que era para se fazer. Finalmente, ele é eleito patriarca de Veneza, que obviamente é um posto muito importante, numa época em que a situação política de Veneza era um desastre, com especialmente a maçonaria a querer mandar em tudo, e especialmente nas coisas da igreja. E o cardeal patriarca Sarto vai saber combinar nesses assuntos eminentemente diplomáticos e complicados, com pessoas de má fé muitas vezes, pois combinar a firmeza da igreja e ao mesmo tempo pois certa flexibilidade com os homens para não dificultar pois as coisas com atitudes demasiado rijas. Mas ele vai mostrar justamente toda a força de um prelado sem se dobregar perante o poder político e obter finalmente pois que se restabeleça o direito da igreja e impor finalmente a lei natural e a lei eclesiástica àqueles políticos maçons. Finalmente morre Leão XIII e então é convocado, como o resto dos cardeais, para a eleição papal. Ele vai comprar um bilhete único, curiosamente será sem volta. E então, será que sabia, não sabia que ia acontecer, mas o facto é que compra um bilhete único para Roma. E então, começa o conclave e, conversando com cardeais, encontra-se com o cardeal arcebispo de Bordeaux, na França, que não o conhece, então começa a fazer alguma conversa e pergunta em francês a este cardeal italiano pois, se sua eminência fala francês. São Pio X que falava francês, não muito bem. Aliás, quando menos ele dizia que não falava bem, mas falava de facto, responde em latim que ele não fala francês. E então o cardeal de Bordeaux responde: então sua eminência não será eleito Papa porque o Papa tem de falar francês. Isso é, de facto, eu não tenho qualquer oportunidade de ser eleito Papa. Então, uma humildade muito grande, uma simplicidade muito grande. E, de facto, o conclave já fala um pouco destes eventos. O cardeal que está nas vistas para ser eleito o cardeal Rampolla, ele tem alguns votos já na primeira ronda, mas é eleito o outro. Chega o veto do imperador e então é todo para se recomeçar. E rapidamente o cardeal Sarto, de uma forma um pouco misteriosa, aliás, porque não era tão conhecido entre os cardeais, era mais bem discreto, pois o cardeal Sarto vai se impor como o candidato que cada vez mais, entre cada votação, pois recolhe mais votos de parte dos cardeais, até se finalmente obter a maioria
requerida para ser eleito Papa. E então ele recebe este cargo que realmente é com todo o peso de um santo que sabe qual a carga de trabalho, de responsabilidade perante Deus que representa ser o sumo pontífice. O futuro cardeal Merida Val, que era secretário do conclave, pois procura-o e encontra-o finalmente numa capela a chorar, assim, e pede eminência, tem de dar a sua resposta para o Sacro Colégio, pois finalmente decidir se já temos Papa ou não. E então São Pio X responde: accepto in crucem, ou seja, aceito, mas como uma cruz. E então Dom Maria del Val vai e anuncia ao decano dos cardeais que já finalmente o cardeal Sarto aceito. E ele vai cumprir justamente com esse programa, ver a sede de São Pedro não tanto como uma honra para ele, aliás, não vai mudar em absoluto nada no seu estilo de vida, vai recusar, por exemplo, que as suas irmãs que o acompanham para o servir sejam feita parte da nobreza de Roma, por exemplo. Ele não vai mudar em absoluto nada. O relógio que ele teve até o último dia da sua vida é o da primeira comunhão. Não aceito, inclusive, um relógio de luxo que alguém quis trocar com ele, um fabricante de relógio. Quis fazer a troca deste relógio contra outro. Isso não, isto está muito bem para mim. Sim, contrasta com outros que aceitavam Rolex de parte de fabricantes e que supostamente são santos também, por menores, mas que têm a sua importância. Sim. E então São Pio X vai se caracterizar no seu pontificado por várias coisas. A primeira delas, diria, é a visão abrangente que teve do seu cargo. É impressionante, em tão pouco tempo, mais uma vez 9 anos, pois como São Pio X vai poder reformar praticamente todo na Igreja. Um Papa tradicionalista, aliás, os modernistas odeiam-no absolutamente, e, no entanto, poucos papas fizeram tantas reformas como ele. Mas não reformas no sentido protestante, ou seja, bagunçar tudo e deixar ruínas de trás, como fez o Vaticano II, senão reformas no sentido católico da palavra, dar de novo a forma original, purificar e mudar para que a Igreja pois, saia de lá como a vida, finalmente, que uma vez podada, uma vez reformada, justamente, pois cobra mais vigor e dá mais frutos. Sim? Então, ele vai tocar praticamente em todo. Primeira coisa que toca, o canto gregoriano, que ele vai colocar como o arquetipo da música litúrgica, vai proibir certos tipos de músicas teatrais que não têm nada a fazer na Igreja, vai codificar, finalmente, esse assunto da música sacra. Porquê? Porque ele vai pôr o culto como o centro, o coração da missão da Igreja. A Igreja está para a glória de Deus e especialmente através do culto. E então, esse assunto da música sacra, que para qualquer um poderia parecer uma coisa um pouco periférica, menos importante, pois ele vai ter esse interesse. A primeira coisa que faz é reformar a música sacra. Outra preocupação muito grande de São Pio X é ordenar e reformar a vida da Igreja. E para isto ele vai tomar um instrumento que vai resultar muito feliz, que é o direito canónico. O direito canónico é finalmente o livro que vai reger, que vai dar a forma, a vida toda da Igreja. Por isso é tão importante esse livro na vida da Igreja. Obviamente que existia um direito canónico na Igreja antes de São Pio X, no entanto, era uma verdadeira selva e só um grande especialista podia encontrar-se entre canones que uns mais antigos, outros mais novos, se ignoravam e fazia falta uma ciência do direito canónico absolutamente fenomenal para poder pois, encontrar o seu caminho nesse direito canónico. E São Pio X, como um chefe, o chefe ordena. E então ele vê essa confusão, essa dificuldade na vida da Santa Igreja
Ele vai pedir ao cardeal prefeito da congregação correspondente para ver se pode fazer uma espécie de código de direito canônico. E São Pio X que inventa esse conceito na Igreja de um único livro em que vão estar recolhidas todas as leis da Igreja e que será fácil depois de actualizar em base à vida e os cambios necessários da vida da Igreja. E então o cardeal fica pensativo um pouco ante, certamente, a magnitude da tarefa e ao fim de alguns segundos de reflexão diz se santidade deve ser possível. E São Pio X tem uma única palavra: façam. E então temos esse código de direito canônico que vai dar forma à vida da Igreja, recolhendo a tradição, ou seja, o direito antigo, não é uma coisa totalmente nova, mas é ordenar e facilitar o trabalho, finalmente, para os canonistas e os simples sacerdotes, que agora temos um livro, um único livro, onde é fácil encontrar o que corresponde à vida nossa, à vida da Santa Igreja. Também ele vai insistir muito sobre a necessidade de sacerdotes santos, como sendo a solução universal, finalmente, aos problemas da Igreja. Porque tais sacerdotes, tais fiéis. E então, santificando os fiéis, os sacerdotes, perdão, a gente trabalha ao por maior, finalmente, porque a santidade do sacerdote vai se refletir depois na santidade dos fiéis. E ele vai insistir para a santificação do sacerdote, primeiro, na verdade. O sacerdote tem de ser aquele homem de doutrina. E por isso vai continuar essa obra, já começada por Leão XIII, de restabelecer a formação tomista nos seminários. Sim. E vai exigir também uma purificação, bastante enérgica, inclusive, de toda a influência modernista dentro da formação sacerdotal. Não duvidando em mandar excluir bastantes professores que lá estavam e que não eram seguros doutrinalmente. Ele vai fazer uma verdadeira limpeza, e inclusive quando do seu processo de canonização, há quem vai dizer que os métodos deles eram demasiado ao estilo policial e que isso não combinava muito bem com o santo. E então, porque ele formou de facto uma espécie de polícia secreta para investigar quem eram os modernistas, que eram muito astutos e se escondiam, e então São Pio X nomeou realmente uma espécie de polícia secreta para adivinhar e descobrir quem eram aqueles que escreviam com os pseudónimos e que muitas vezes eram professores de seminários ou universidades, que foram deslocados e proibidos de ensinar, protegendo assim os seminaristas da má influência destes clérigos. Também ele insiste não apenas sobre a doutrina, mas sobre a santidade de vida. E vai reformar algo que é muito importante para a santidade do sacerdote, que é o seu breviário. O breviário, que é a oração que ele reza em nome da Igreja toda, todos os dias. E para que o sacerdote seja realmente o homem de Deus, o homem da oração, pois será importante também reformar e simplificar, em certa maneira, o breviário para ser um ofício que realmente alimente a piedade do sacerdote e a oração da Igreja. Para os fiéis, vai fazer, entre outras coisas, duas coisas que quero ressaltar agora, que é a reforma da catequese. Já tinha insistido muito com o bispo sobre este tema, já como sacerdote insistia muito sobre a catequese, como o bispo obrigou aos seus párocos, especialmente, a cuidar muito da catequese, como o cardeal já tinha tentado impor um catecismo que vai ser a base do catecismo de São Pio X mais tarde, mas chegado ao Sório de São Pedro, pois ele vai fazer uma encíclica para insistir sobre a importância do ensino da catequese. E ele vai pedir, mais uma vez, a redação de um catecismo que, de facto, é uma maravilha de precisão teológica e de simplicidade ao mesmo tempo, que é o catecismo chamado de São Pio X, que se declina uns mais simples para os mais pequenos, outros mais completos para os maiores, mas que todos conservam aquele rigor teológico nas palavras, nos termos técnicos que estão empregados, sem nunca ceder a uma certa demagogia, uma certa falta de pedagogia que sacrificaria a simplicidade, a verdade à simplicidade.
Então, temos essa joia, precisamente, do Catecismo de São Pio X. E outro aspecto que também ele recalcou muito é a questão da comunhão. Comunhão frequente para todos os fiéis e comunhão temprana para as crianças, que muitas vezes, por resquícios de jansenismo, essa comunhão dava-se, como aconteceu hoje, aliás, aos 10, 12 anos de idade, e fazendo que a confissão e a comunhão estejam a chegar demasiado tarde, quando a criança já tomou maus hábitos e a criança já tem vícios antes de ter podido criar qualquer tipo de virtude. Então, São Pio X decide retornar a uma idade muito mais temprana. Ele chegou a dar a comunhão, inclusive, a uma criança de 4 anos, que encontrou bem preparada. Citou a criança às 5 da manhã para assistir à sua própria missa. Mas, esse é o estilo São Pio X, mas deu a comunhão a esta criança de 4 anos, especialmente matura. Enfim, mas insisto, para todas as crianças, pois receberem a comunhão a quando do despertar da sua consciência moral, para ter o apoio deste pão dos anjos, que é a comunhão, e também apoio da confissão frequente. Uma dessas crianças foi nosso fundador, precisamente, que é justo, tinha a idade para isto. Então, temos São Pio X com aquela devoção à Sagrada Eucaristia e também devoção à Nossa Senhora. Um grande Papa Mariano, sem dúvida, também tem uma encíclica sobre a devoção à Nossa Senhora. E então, digamos, é realmente de admirar essa plenitude, a dizer, de reformas, de câmbios, de energia que ele infundeu dentro da Santa Igreja durante os 9 anos do seu reinado. Um reinado bastante curto, mas que realmente, quando a gente vê a quantidade de trabalho que foi feito neste tempo, ele dormia 4 horas por dia, sim, e então uma quantidade de trabalho absolutamente assombrosa. Dá para ver a influência de um santo verdadeiro. Então, vamos pedir a São Pio X, pois sermos algo como ele, ou seja, inspirar-nos no nosso apostolado como sacerdotes, mas também nas nossas devoções como fiéis, ou seja, a doutrina através do catecismo, a piedade através da Sagrada Eucaristia e da devoção mariana, pois de imitar em algo ao nosso santo padroeiro, pois para que com a sua ajuda, a sua intercessão, pois nós também sejamos instrumentos para a glória de Deus, para a glória da Santa Mãe, a nossa Igreja, e também para a salvação de muitas almas. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.